Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje a gente vai ver o relatório gerencial do Aeris R11. Então, se você tem esse fundo imobiliário, se você tem interesse em investir nele, já deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal que a gente vai ter mais notícias sobre fundos imobiliários aqui e os seus relatórios gerenciais também. Então, o Aeris R11, a gente vai fazer a leitura do relatório gerencial de janeiro de 2026. A gente vai observar algumas informações que o fundo destacou para a gente. Então, aqui nos comentários mensais, os aluguéis dos imóveis do Air Liquide, Decathlon e Globo foram corrigidos pelo IPCA, acumulados dos últimos 12 meses, cerca de mais 4,26%, o que é um número muito bom. Ele informa também que a base de investidores do fundo continua se expandindo. Ele alcançou 182 mil investidores e teve uma entrada de mais de 4 mil investidores apenas no último mês de janeiro. E também relata que desde o seu desdobramento, que foi feito em maio de 2025, o fundo ele já teve mais de 30 mil novos investidores que ingressaram. Acreditam que foi com base nesse desdobramento que facilitou ainda mais a compra a mercado desse fundo imobiliário, porque ele era de base 100 e passou a ser de base 10. O fundo ele também está passando por uma emissão de cotas, é a 8ª emissão de cotas desse fundo imobiliário. Ele acabou de encerrar a fase de direito de preferência, então ele fez um total de cotas de 1.779.049, que é o equivalente a R$ 18.786.757. E o valor dessa oferta arrecadada é destinada para investimentos em imóveis específicos. Na parte de disponibilidades, rendimentos e guidance, ele também informa que possui em caixa cerca de 197 milhões, cerca de 15% do patrimônio líquido, e é considerado um montante considerável, de acordo com a gestora, é o suficiente para atender às obrigações que o fundo tem durante os próximos meses e também anos. Ele declara também que o valor de rendimento a ser pago no dia 25/2 é cerca de 0,0836 centavos por cota para quem estava posicionado, ou seja, estava investindo nesse fundo imobiliário desde a data base de 18/2. Atualmente o LZR ele possui uma reserva acumulada, cerca de 0,048 por cota. Ele já está estipulando um guidance de distribuição, é aquela previsão do que ele vai distribuir durante um determinado período. Então estão projetando dentro do primeiro semestre de 2026 um valor estimado entre 0,080 a 0,082 de distribuição por cota no mês. E ele destaca que essa previsão é com base nos imóveis, nos aluguéis que ele recebe, e não é considerando nenhuma venda e nenhum resultado adverso, o que é muito bom para o fundo. Então, mesmo ele já considerando somente aquilo que ele recebe em aluguéis, já tem uma previsibilidade boa, e se por um acaso houver uma venda de um imóvel, por exemplo, da Atento ou algo nesse sentido, esse rendimento ele ainda pode ser maior do que o previsto no guidance. Aqui na parte de demonstrações de resultados, as receitas imobiliárias foram 10 milhões, todas as receitas foram 11 milhões, isso no mês de janeiro de 2026. As despesas, cerca de 1.231.000. O resultado caixa foi de 9.793.000. É um resultado por cota de 0,080, mas o resultado que foi distribuído foi cerca de 10.215.000, que é uma distribuição por cota de 0,084. Então isso mostra que ele utilizou um pouco da sua reserva, mesmo ainda tendo muito de reserva acumulada. Aqui abaixo é a distribuição de rendimentos, então conforme a gente já viu, ele vai distribuir no dia 25/2. O valor a ser distribuído é 0,0836 por cota, e aqui embaixo ele está com o histórico de distribuição e também as aquisições que ele fez, que também contribuíram para o aumento desse rendimento distribuído mensalmente. Então aqui ele está no patamar de 0,084, isso para 25 de fevereiro. E aqui também todo o histórico desde 2024. O histórico dos rendimentos médios distribuídos em cada ano, 2020
cerca de 0,05 centavos. Em 2025, 0,083 centavos. Fica que é uma evolução muito boa, que o fundo ele está acompanhando os indexadores de inflação e CDI, também entregando uma valorização. Aqui são os certificados de recebíveis que o LZR gerou, é uma dívida que ele fez o compromisso de pagar. Então ele tem dívida da DASA Sumaré, da Coca-Cola, do Fundo Imobiliário Tisser 11, que é o do Point, tem do Oba, da Aliança Digital, que é um imóvel que ele adquiriu de data centers, tem também com o Mercado Livre e o Açaí do Rio de Janeiro. Então, somando tudo isso, dá um total de 474 milhões que o ALZR tem que arcar em despesas de acordo com o período de vencimento de cada certificado que ele tem. Então, aqui estão os indexadores, todos cerca de 5,5 a 7,75. Não é muito alta e também não é muito baixa. Com destaque principalmente para essa do Aliança Digital, que é o imóvel que ele adquiriu. Aqui estão os gráficos, então os aluguéis por empreendimento. O ALZR ele é um fundo bastante diversificado. A maior posição atualmente é do Tisser 11, que é o imóvel do Point em Alphaville. A ocupação do fundo, o ALZR é um dos poucos fundos imobiliários que tem 100% dos contratos de locação vigentes e que são atípicos. São aqueles contratos de longa duração, que são mais amarrados, contratos melhores comparados aos contratos típicos. A localização dos imóveis, grande parte está na Grande São Paulo, tem também no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que entrou recentemente. Então, dentro do ALZR tem edifícios comerciais, galpões logísticos secos, renda urbana, data centers e galpões logísticos refrigerados. Aqui são os anos atípicos até o vencimento das locações, tendo a menor próximo do vencimento é o da Atento no Rio de Janeiro, com cerca de 0,4 meses. E esse aqui é o imóvel destacado, que é o da Atento. Se você observar que ele está com vencimento para julho de 2026. Quando chega próximo do vencimento, é bom que o fundo já tenha sua estratégia para ver o que vai fazer com esse imóvel, seja venda ou encontrar um novo inquilino que vá substituir esse que já está de saída. E aí aqui tem os demais imóveis que fazem parte do portfólio do ALZR. Bom, esse é um breve resumo aqui do relatório gerencial do ALZR 11, que é um fundo de tijolo, e dentro dele ele tem galpões logísticos, lares comerciais, tem também investimentos em data centers, escolas. Ele é um fundo bastante diversificado e é um fundo de base 10, então vale a pena você estudar e verificar se de fato faz sentido adquirir um fundo imobiliário nesse porte do ramo de tijolo. Então, se você gostou desse vídeo, você comenta aqui embaixo se você tem interesse em adquirir esse fundo imobiliário, se você já teve investimento nele, ou se realmente vale a pena ou não investir no fundo imobiliário ALZR11. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.